Olha pra cá, já começou o vídeo. 20 anos atrás, no ano do seu centenário, Renato fez de barriga, chora mulambo otário. Queria que todos os jogos do Campeonato Brasileiro fossem contra eles, viu? Ah, como eu queria que todos os jogos do Brasileirão, lá do outro lado, tivesse a camisa vermelha e preta com escudo escrito CRF. Dos últimos 11 Fla-Flus, o Fluminense venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 2. Sendo que um desses 2 foi o massacre mais humilhante em clássicos que o time já sofreu no Rio de Janeiro nos últimos anos. Sim, perdemos o jogo, mas colocamos eles na roda, humilhamos. E por um acaso do futebol, o futebol nem sempre vence o melhor, nós perdemos aquele jogo. Então, o nosso retrospecto contra eles é espetacular. E o Fluminense, mais uma vez, venceu o nosso maior rival e colocou eles na roda. O gol do Natan foi um golaço por toda a jogada que aconteceu antes de sair o gol. Então, galera, estou muito feliz. E a rodada do Brasileirão, ela foi praticamente perfeita. Eu digo praticamente porque o Palmeiras venceu. E para os tricolores aí que ainda acreditam no título brasileiro, isso não foi um bom resultado. Mas pensando no G4, pensando em ver o Fluminense firme na briga pela fase de grupos da Libertadores, foi uma rodada perfeita. Ainda falta o jogo do Internacional, tá? Quando eu gravo esse vídeo, o Internacional não jogou ainda vai jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa. Atlético Goianiense que tá brigando aí para sair da zona do rebaixamento, é o penúltimo colocado, mas jogando lá em Goiás é sempre muito complicado, tá? Então nesse vídeo aqui, a gente vai dar uma olhada na tabela de classificação, nessa rodada, e fazer uma projeção rápida aí da próxima rodada do Brasileirão, onde no momento o Fluminense Futebol Clube é vice-líder do Brasileirão. Olha, quem diria, hein? Depois da gente sair daquela eliminação da Copa do Brasil machucados, nada melhor que um Fla-Flu, né? Muito prazer para você que não me conhece, meu nome é André Luiz. Seja muito bem-vindo aqui no canal Sentimento Tricolor, um canal de torcedor para torcedor. Se você não assistiu a nossa live ontem, dá uma olhadinha na nossa live pós-jogo, você não vai se arrepender, foi muito legal, tá? Deixa o like nesse vídeo também, compartilha para o máximo de amigos que você puder, se inscreva, muito importante para a gente continuar na nossa meta em busca dos 100 mil inscritos. Siga o nosso Instagram e, galera, na boa, se você não fez o seu cadastro na Bet7k, faça agora. Eu tirei mais de R$ 400 na vitória do Fluminense ontem, diante do Flamengo. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui, rindo de orelha a orelha, pela vitória do Fluminense em primeiro lugar, e em segundo porque eu ganhei uma perpelinha lá na Bet7k, mais de R$ 400 na vitória do Fluminense, tá? Então se você não fez o seu cadastro ainda, faça agora. Clicando nesse primeiro link da descrição do comentário fixado, você fazendo o seu cadastro pela primeira vez, cadastrando seu CPF pela primeira vez, você recebe um bônus em dobro para poder aproveitar a Bet7k, que é a melhor casa de aposta do Brasil, não tenha dúvida. Então se você ainda não usa, use agora o nosso link aqui e vá ser feliz e fazer que nem um dezão. Galera, mais de R$ 400 assim, ó, bum, caindo com uma vitória no Fla-Flu, é bom demais, é muito bom, tá? Bom, vamos lá, vamos direto aqui para a tabela de classificação do Brasileirão 2022, 27ª rodada quase completa, faltando apenas Atlético Goianiense e Inter, que acontece hoje, né? Segunda-feira, lá no Alberto Antônio Ascioli, na verdade, às 8 horas da noite. Palmeiras é o líder com 57 pontos, venceu o Santos por 1-0. E foi 1-0, né? Só confirmando aqui na tabela, é isso mesmo. Palmeiras 1-0 no Santos, é o líder com 57 pontos. Tá? O Fluminense é o vice-líder com 48 pontos, ou seja, 9 pontos a menos. O Internacional, que é o único clube que pode nos passar, tá? É o único clube que falta jogar lá no alto da tabela, tem 46 pontos. Vamos torcer pelo menos para o empatezinho aí do Internacional com o Atlético Goianiense, para a gente continuar na segunda colocação. Mas em caso de vitória do Inter, o Fluminense cai para a terceira, mas na verdade ele vai ter ganho uma posição referente à posição que ele iniciou a 27ª rodada. Nós iniciamos na 4ª colocação, tá? Então nós já abrimos aqui, galera, querendo ou não, uma gordurinha para o 4º colocado, para o G4, que é o nosso arquirrival, que tem 45 pontos. Estávamos empatados com eles na tabela.
no critério de desempate, eles estavam à frente, já não estão mais, nem critério de desempate nenhum. O Fluminense hoje tem 14 vitórias, eles têm 13, tá bom? 3 pontos a mais que nós temos. Na quinta colocação veio o Corinthians, que perdeu o seu jogo. Essa rodada foi muito boa, com alguns resultados bem inusitados, tá? Atlético Paranaense, que também teve um péssimo resultado, graças a Deus. Tá com 44 pontos também, ou seja, já abrimos 4 pontos, galera, pro G6, tá? Essa gordurinha fantástica. E com muita surpresa, o Atlético Mineiro é o 7º colocado com 40 pontos. Vejam bem, galera, o América Mineiro, que é o líder do retorno, tá com 39 pontos na 8ª colocação, a 1 ponto do Atlético, tá? Isso pra mim aqui é muito impressionante. E por que o Atlético tá nessa colocação? Vamos ver aqui do lado direito da nossa tela, são os resultados da rodada, tá? O Avaí, com muita surpresa, na minha opinião, resultado muito surpreendente, venceu o Atlético Mineiro na tarde de sábado por 1-0, tá? A primeira zebra da rodada. Botafogo ganhou do Curitiba, 2 times no limbo ali, meio da tabela, não influencia em nada a gente. Bragantino empatou com Goiás. Pedro Raul parece que marcou um gol e empatou com o Cano lá, com 15 gols, tá? São os 2 artilheiros do Campeonato Brasileiro. Tem esse resultado aqui que a gente comemora bastante, por ser contra o rival que ganha 5 vezes mais dinheiro do que a gente, tem uma folha salarial 5 vezes mais cara. É sim o melhor time da América do Sul, tá? Não é porque a gente venceu e tem a rivalidade que a gente não vai assumir isso. O Flamengo, pra mim, é o melhor time da América do Sul, disparado. Só que ganhar Fla-Flu é muito normal, né? Eu vou começar a parar de comemorar Fla-Flu, tá? Porque tá perdendo a graça. Repito, dos últimos 11 jogos, 7 vitórias. Isso é impressionante, tá? Com a diferença brutal que existe na receita e na folha salarial dos 2 clubes, nos últimos 11 Fla-Flus, foram 7 vitórias do Fluminense, 2 empates e apenas 2 derrotas, sendo que uma dessas derrotas nós fomos muito melhores do que eles, tá? Ceará 0, São Paulo 2, resultado também que não influencia absolutamente nada pra gente. São Paulo também muito impressionante, né? Tá na final da Sul-Americana e na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Ceará tá na 15ª colocação. Foi um confronto direto aqui de meio de tabela, segunda parte da tabela, na verdade. América Mineiro 1, Corinthians 0. Esse resultado para mim é muito impressionante, tá? América Mineiro 1-0 no Corinthians. E aí eu fico pensando, né, galera? Se o América foi capaz de ganhar do Corinthians, por que o Fluminense não conseguiu ganhar do Corinthians lá no Itaquerão, né? Não vou entrar nesse mérito, não vou voltar nesse sofrimento, nessa história da nossa eliminação na Copa do Brasil, não. Mas esse é um resultado que me deixa triste e frustrado, tá? A nossa vitória no Fla-Flu me dá um pouco de depressão pós-jogo, pensando no... Se a gente tivesse vencido o Corinthians, que o América Mineiro venceu, o Fluminense iria disputar 2 jogos contra o seu maior rival. E o resultado dessa rodada, o resultado de ontem, mostra que o Fluminense é muito capaz e muito favorito, seria favorito nessa final da Copa do Brasil, não pelos times em si, mas por toda a história que tem se construído nos últimos jogos, nos últimos anos, em clássicos entre Flamengo e Fluminense, tá? Então esse resultado aqui foi muito bom pra gente em termos de tabela, mas que me deixa um pouco triste também de pensar por que nós não vencemos o Corinthians lá em Itaquera. Juventude 1, Fortaleza 1. Fortaleza que é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. Por que eu tô destacando isso? Porque vieram alguns torcedores do Fortaleza, não tem muitos, né? Querer brincar com a gente, zoar a gente na nossa eliminação pro Corinthians, né? Impressionante como é que o torcedor do Fortaleza acha que tem rivalidade com o Fluminense, ou quer criar uma rivalidade com o Fluminense, sendo que são clubes com histórias e de tamanhos completamente diferentes, né? O Fluminense nunca disputou absolutamente nada com o Fortaleza. A história do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é uma história completamente diferente da nossa. Eu digo nesse Brasileirão 2022, tá? E quando eles estão lutando com unhas e dentes aí para se manter na Série A, a gente está lá em cima brigando pelo título brasileiro. Então, um resultado péssimo aí para o Fortaleza, com Juventude, que é o lanterna, já rebaixado. Fortaleza 1, Juventude 1. Palmeiras 1, Santos 0. Palmeiras com um homem a menos conseguiu vencer o Clássico. Por isso que eu falo para vocês que é sempre muito difícil pensar em título brasileiro. Porque o Palmeiras se recusa a perder. É um time muito complicado, tá? E Atlético Paranaense 2, Cuiabá 2. Foi uma grande surpresa também, o Cuiabá, que tá na zona do rebaixamento, conseguir tirar pontos do Atlético dentro da Arena da Baixada. E aí é um outro resultado que eu lamento muito, tá, galera?
Esse Atlético Paranaense 2, Cuiabá 2, é um resultado que eu lamento muito, porque o Fluminense ele foi à Arena da Baixada, com o time completamente descansado, depois de treinar uma semana, e nós perdemos para o Atlético Paranaense reserva, para a equipe de suplentes do Atlético Paranaense. Ou seja, o América Mineiro mostrou pra gente nessa rodada que é sim muito possível ganhar do Corinthians. O Cuiabá, que tá brigando ali com afinco para não cair para a segunda divisão 2023, conseguiu empatar, saiu na frente, sofreu a virada e foi buscar um empate com o Atlético lá na Arena da Baixada. E o Fluminense fez 2 partidas muito ruins contra esses 2 rivais. Então assim, a rodada foi excelente pra gente, exceto o jogo do Palmeiras, mas pensando no Fluminense brigando por uma vaga no G4, vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, os resultados foram excelentes, tá? Os nossos concorrentes perdendo pontos para times de menor expressão, enquanto isso, nós vencemos aí, na minha opinião, o melhor time da América do Sul, mais uma vez, merecidamente, colocando eles na roda, tá? Repito, quem me dera se todas as 38 rodadas do Brasileirão fossem contra o rival da Lagoa, Rodrigo de Freitas, né? A gente seria campeão na maioria dos campeonatos que a gente disputasse, não é verdade? Muito obrigado você que chegou até aqui. Tenho certeza que você vai ter uma segunda-feira excepcional, de alegria. Campeonato Brasileiro para nos próximos 10 dias. Fluminense só entra em campo na outra quarta-feira. Não é depois de amanhã, não. É na outra quarta-feira, dia 28. E até lá, a gente vai ter muita coisa que conversar. Mas é muito bom passar esses 10 dias aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ou na pior das hipóteses, em caso de vitória do Internacional hoje, na terceira colocação. É muito bom ficar 10 dias sem Brasileirão, e quando a gente lembrar qual foi o último jogo do Fluminense mesmo, hein? Pois é, galera. Ganhar Fla-Flu é normal. Sempre foi e sempre será. Ame o Rio. Saudações tricolores.